Fala, turma! Eu sou o professor Rondinelli Coelho. Quero te dar as boas-vindas à segunda semana do Contador. Esse evento que vai ter aí muitas autoridades no Brasil falando sobre contabilidade, sobre a área tributária. E eu estarei aqui participando juntamente com a minha amiga Natália Santos, essa fera do departamento pessoal, que é uma das contadoras mais influentes do Brasil. Então, Natália, minha amiga, seja muito bem-vinda à Semana do Contador. Dê as boas-vindas aí para a turma. Oi, pessoal. Como o Rondinelli falou, eu sou a Natália Santos e, além de ser uma das 10, né, maiores influências do Brasil, eu sou apaixonada pelo departamento pessoal e eu fiquei muito feliz em receber esse convite para estar na Semana do Contador falando do DP, que é aquele xodózinho da gente, né? Exatamente, né, Natália? Gratidão aí ao professor Felipe Guerra, ao professor Marcos Lima, que nos convidou aqui para, na Semana do Contador, estar falando sobre o departamento pessoal. Eu sou contador, sou professor do IPOG, sou coordenador da pós-graduação que trata sobre direito trabalhista. A professora Natália também é professora do IPOG, também atua na área trabalhista e ensina também na nossa pós-graduação de departamento pessoal. Contadores e departamento pessoal, Natália. Um tema assim super relevante, super pertinente e realmente tu acredita que o departamento pessoal está ganhando espaçozinho ali no dia a dia? Como é que está? O tema da nossa live, o tema da nossa aula aqui na Semana do Contador é exatamente o seguinte, Natália. O departamento pessoal pode ser considerado um departamento estratégico dentro da empresa? E aí eu já vou passando a bola para você e te pergunto. Nós somos contadores, nós sabemos das dores dos contadores e atuamos no departamento pessoal. Você aí com anos de experiência, eu também atuando aqui no departamento pessoal, e eu queria saber de ti. Na verdade, o departamento pessoal, ele está ganhando espaçozinho? Aí depois a gente volta para falar do tema sobre departamento pessoal estratégico dentro de uma empresa. Ele está ganhando um espaçozinho, não, ele está ganhando um espaço todo, né? Ele está lá, ele chegou realmente se mostrando. É bom a gente relembrar, né, Rondinelli? Não precisa nem tão longe, vamos 10 anos atrás apenas, não precisa nem tão longe. A gente vai ver que o profissional do departamento pessoal e a área trabalhista em si, né, dentro das empresas, ele era aquele setor esquecido, que o pessoal só lembrava no dia 5 para receber o dinheiro, porque tinha que pegar a folha de pagamento, e quando tinha férias, 13º, algo relacionado assim. Então, ele era basicamente esquecido, inclusive os próprios profissionais, eles faziam questão de nem ser visto, né? Eles queriam só fazer aquele básico mesmo e entregar a folha de pagamento naquelas matrizes. Como ela é impressora matricial, fazer... Fala, Natália, desenterrou. Eu ouvi falar esse negócio aí, eu não conheci não, mas Nunca viu, né? Nunca nunca viu vi. esse Era aquelas negócio. que imprimiam o contra-cheque, aquele contra-chequezinho verdinho ainda, O né? verdinho que vinha um carbono. Era carbono, né? Carbono, aquele negócio que passa para outra folha. Então, ele basicamente só queria fazer isso também. E a legislação, ela também não tinha tantas mudanças. Vinha mudanças, assim, gradativas e pequenas. Então, o profissional, ele ficava realmente ali no fundo, não, até também por questões tecnológicas mesmo, né, Rondinelli? A gente não tinha tantas ferramentas que possibilitavam do profissional ele entregar um pouco mais. Imagina que quando tinha sistema, quando era folha de pagamento manual, vamos mais de 10 anos, tinha as folhas de pagamento, foram datilografadas e depois no MS2, que é aquele sistema que não dava realmente possibilidades para a gente entregar algo mais. Mas aí veio a tecnologia, veio também mudanças a partir de 2014 com o nosso E-Social, né? O E-Social, ele transformou o departamento pessoal, não só na parte tecnológica, porque realmente as empresas, os departamentos pessoais, no caso, estou voltando para dentro dos escritórios contábeis, eles precisaram utilizar de tecnologia, porque o SPED, ele chegou utilizando ferramentas. Se o fisco, ele está investindo em tecnologia, nós precisamos investir também, a gente precisa estar junto com ele. Então, aquele profissional que fazia lá no MS2, que fazia folha manual, ele parou assim, nossa, de repente saiu um papel, saiu uma folha de pagamento, veio
um computador, veio muitas mudanças e, consequentemente, como a legislação trabalhista, né, que alterou em 2017, que iniciou em 2018, junto, estou fazendo uma linha do tempo aqui agora, né? Junto com o E-Social, imagina, ter que implementar uma reforma trabalhista junto com o E-Social. Então, o profissional ele precisou se atualizar. Então, o espaço dele começou a se expandir, porque ele passou de ser aquela pessoa que simplesmente fazia folha de pagamento e começou a ver a grandeza que era o departamento pessoal. Então, o departamento pessoal não é aquele departamento que a pessoa clica num botão e a folha sai pronta. Não é aquele departamento que só faz folha de pagamento, que todo mundo diz, né? Não, só trabalha final de mês. Tu clica num botão, a folha está pronta. Ninguém confere. A gente não precisa fazer nenhum cálculo, não precisa fazer absolutamente nada, né? Tá tudo pronto. Foi bem legal tu contextualizar exatamente isso aí, porque realmente a gente via um departamento pessoal que ele ficava naquele cantinho mesmo ali, uma pessoa dentro ali da empresa que ficava com a sua impressora matricial, fazendo aquele barulho, ficava até escondido por causa do barulho da impressora matricial, né? Aí você contextualiza. E isso me faz lembrar há um pouco tempo atrás, não é muito distante, Natália. Nós temos empresas de contabilidade e é muito comum a gente pegar novos clientes e tal, e até pouquíssimo tempo pegar cliente e a gente ir atrás de um backup, ir atrás de um histórico de documentos de funcionários e tal. E, Natália, até pouquíssimo tempo mesmo. As folhas sendo feitas em Excel. Então, tu imagina o trabalho que dava cuidar de folha feita em Excel, né? Tu falou do MS-DOS e tal, daqueles programazinhos que eram um pouco mais lentos ali. E em época de já passar para o Windows e tal, e tinha gente fazendo em Excel, né? E, cara, esse contexto tem um pouco a ver também, porque o próprio governo ele não exigia muito das formações trabalhistas, né? A gente sabe que tem a CLT lá de 1943, e ela realmente vinha passando por poucas mudanças, coisas pontuais e tal. E o profissional, ele não... E queria se atualizar. Tem muito profissional hoje, Natália, que nunca leu a CLT, que é de 1943. Você é professora, você sabe disso, né? Tem muitos profissionais que não leram o CLT, não leram reforma trabalhista, não pegam ali uma norma regulamentadora para poder se atualizar. Aí, Nath, o governo ele vinha, de certa forma, não exigindo muito, porque não tinha muita fiscalização, não tinha muito acesso às informações, basicamente, gerava folha, entregava para o empregador, ele pagava ou não pagava as guias, o funcionário assinava ou não assinava os papéis, faziam-se exames ou não faziam exames, e ficavam guardados ali na empresa, esperando uma fiscalização chegar, e Deus sabe se essa fiscalização ia chegar ou não. Tem empresas que têm 20 anos, 15 anos, e nunca foram fiscalizadas, né? Aí você contextualizou tudo isso, mas de 2014 para cá, mais ou menos, tu começou a observar essa mudança do departamento pessoal dentro das empresas. E hoje, o departamento pessoal ele é um setor estratégico dentro da empresa, concorda? Concordo, sim. O Show. departamento pessoal é estratégico demais. Show. E aí, isso... Do teu ponto de vista, ele foi meio que provocado pelos próprios profissionais do DP, do Departamento Pessoal, ou no teu ponto de vista, isso foi provocado por essa revolução meio, vou chamar um pouco de revolução na área trabalhista, com Decreto 8373, implantação da social, com reforma trabalhista e tal. O que é que tu acha que causou essa mudança toda aí para hoje ser considerado um departamento estratégico? O profissional não foi. O profissional ele foi chacoalhado com essa revolução, né? Para ele estava muito confortável ali naquela posição que ele estava. Então, ele foi chacoalhado com todos esses acontecimentos. Teve gente que realmente pediu para sair do departamento pessoal, pós-social, né? Não, esse social não dá certo, não vai dar certo, eu só vou me esquentar a cabeça, a social não vai funcionar. Então, teve empresas que realmente... Teve profissionais que realmente desistiram do departamento pessoal a partir do E-Social, e a gente viu que quem se atualizou, e, Rondinelli, o E-Social é novo para mim, é novo para você, e é novo para quem quiser trabalhar no departamento pessoal, porque ele é muito recente, de 2014 para cá, a gente está falando aqui de menos de 15 anos, menos de 10 anos. Né? Não, mais de 10 anos. Menos de 10 anos. Então,
Ele é novo para mim e novo para você. O conhecimento que a gente pode ter é adquirindo através dos manuais e das práticas, dos layouts lá da social. A prática que todo mundo tem é igual. Então, não tem essa corrida dos ratos, de, tipo, fulano tá lá na frente, eu lá atrás. Não, a gente consegue se atualizar todo mundo junto. Então, é muito recente para todo mundo. E logo, pode falar. Não, que massa isso que tu falou, sabe? Assim, porque a gente vem de um contexto histórico do trabalho em si, certo? Que é aquele profissional que ele tinha anos de empresa e tal, ele era o bichão, ele era o cara, ele ia ganhar mais e tal, era mais considerado, mais respeitado, né? E todas essas revoluções que tivemos, que eu vou chamar um pouco de revolução mesmo, que é reforma trabalhista, o próprio social, ele disse assim, ó, cara, não tem aquele que está na frente, não tem aquele que está atrás, a partir de agora está todo mundo aqui, ó. E aí, quem se dedicar mais, quem buscar mais conhecimento, ele vai se destacando um pouquinho. É mais ou menos essa visão que tu quis contextualizar, cara. Achei sensacional, sinceramente. É mais ou menos isso, porque tudo foi muito novo. É DCTF Web, é muito novo para mim, é muito novo para você, é muito novo para todo mundo. Então, quem se dedicou um pouco mais, quem está se dedicando, quem está aproveitando esse momento, está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro. É importante, né? Olha, ninguém paga as contas, gente. Não trata dinheiro como uma coisa ruim, não. Ninguém paga as contas aqui com boa vontade, paga com dinheiro mesmo. Então, o profissional, ele foi chacoalhado, isso foi importante. O profissional, ele passou, né, a ser visto, e aí, Rondinelli, veio a pandemia, que aí, né, pegou o profissional do DP e ele colocou ele dentro de uma centrífuga, assim, fez um misturado, né? É verdade. Porque todos os dias, eu lembro que a gente se falava praticamente todo dia, porque era todo dia uma mudança. Alinhar entendimento, tu entendeu assim, eu entendi assado, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai atuar. Me diz aí, Natália, que tu entendeu. Rondinelli, eu estou com dúvida nisso. O Jefferson também participando, a Aline Portela também. Era realmente bem bacana. Foi bem, assim, a gente está falando bem bacana, né? Na questão de ter quem se apoiar. Isso foi essencial, sabia, Nath? A gente tinha aquele apoio, né? Não era Rondinelli sozinho, não era Natália sozinho, não era o Jefferson sozinho. Nós todos estávamos ali se apoiando. E o melhor de tudo, né? Nós temos essa missão de ser professor. E imagina assim, cara, o quanto de gente que a gente ajudou, né? Tanto de pessoas que a gente ajudou. Imagina a tua caixa de mensagem lá do Instagram com dúvidas e mais dúvidas. E muitas vezes nem conseguia responder todo mundo. Era mais ou menos isso que acontecia. É exatamente isso. Então, veio a pandemia, chacoalhou não só a área de departamento pessoal, mas eu estou falando de departamento pessoal porque chegou um momento que fecha tudo, vai todo mundo para casa. Ponto. Aí a empresa olha para mim e faz: o que é que eu vou fazer com meus empregados? Eu vou mandar eles para casa e eu vou fazer o quê? E até então a gente não tinha nada o que fazer, vou ter que ir para casa mesmo, vou ter que ir para casa, até começar a sair as MPs. E a gente tinha que, o diário oficial saía meia-noite, a gente de madrugada tinha que ficar estudando, porque de manhã a gente tinha que dar uma solução. Parecer, né? Ou uma possível solução para o teu cliente, para ele tomar essa decisão. Ele vai dar férias, ele vai antecipar férias, ele vai antecipar 13º, ele vai fazer banco de horas, o que ele vai fazer? Então, a gente que chegou o momento, ó, ser o protagonista da situação, de mostrar que a gente precisa ser estratégico, a gente tem a informação, a gente tem a parte mais importante, que é a informação, a gente tem os dados. Então, a gente consegue entregar isso para o cliente para ele tomar a decisão. Aí chegou a hora, ó, DP, tu é estratégico. Como é que eu faço isso? É melhor eu dar férias? Melhor fazer banco de horas? Melhor antecipar feriado? O que a gente vai poder fazer? E aí, senta aí com o empresário e vai mostrar as melhores soluções, porque tu tem as informações, tu sabe como é a rotina de folha dele, sabe como é a rotina de empregados dele, né? Então, a gente trabalhou bastante, foi a época, assim, bem... Ainda está sendo, né? Mas hoje está bem mais leve, mas, assim, a gente trabalhou bastante, porque, além de tudo, estava o E-Social rodando, implantando o E-Social. E aí, como é que envia isso para o E-Social? Como é que coloca isso na folha? Como é que suspende? Como é que reduz? E Rondinelli estava aprendendo todo mundo junto. É isso que eu estou querendo dizer. A gente está aprendendo todo mundo junto. Não tem aquela pessoa que sabe muito mais. Não, estava aprendendo todo mundo junto. Estava todo mundo junto nessa jornada, né? E aí,
o departamento pessoal aproveitou esse momento, e eu digo que aproveitou porque eu vejo a maioria dos profissionais que eu acompanho, que estão junto aqui comigo, pegaram esse momento e elevaram o nível do DP, e pegaram assim, dizer assim, empresa, olha só, eu não só faço folha de pagamento não, tá vendo? Olha o que eu consigo fazer, olha o que eu consigo te entregar, olha o que eu consigo te mostrar. E teve um profissional contábil, que ele é bem consultado, agora eu não lembro o nome dele, porque eu sou assim, eu sou esquecida, mas ele fez uma live comigo e tal, e em determinado momento ele disse, Natália, eu sou profissional contábil há 10 anos, eu tenho um escritório aqui há muitos anos, e eu nunca dei tanta importância ao meu departamento pessoal. Eu nunca vi tanto o meu departamento pessoal. E eu estou vendo o meu departamento pessoal, além de trabalhar muito, entregar muito. E aí, você está vendo? É a hora do DP aparecer, gente. É a hora de se mostrar. E o que está acontecendo? A gente vem desde o ano passado, principalmente. Vem um histórico desde 2014, vem evoluindo, 2017, 2018. Mas 2020 foi uma virada de chave assim. Foi um boom, né? A gente virou 10 anos em um ano, porque era necessário. Ou vai, né? Então, a gente virou extremamente estratégico. A gente mostrou que realmente a gente é estratégico. Massa, viu, Natália? E realmente, assim, ó, se você observar, né? O departamento pessoal, ele era aquele cara que era enxergado como que entregava folha de pagamento no final do mês, junto com a guia de GPS e uma guia de FGTS. Mas hoje, devido a tantas mudanças, devido a tantas alterações, hoje ele é enxergado assim, cara, a folha de pagamento, ela é um produto final de tudo que acontece nas relações de trabalho, desde a admissão até passando por umas férias, por um afastamento e tal. Então, para eu conseguir chegar um produto final, é como se pegasse mesmo um diamante. Para você chegar, lapidar esse diamante, para ele ficar um produtozinho lindo ali para você entregar para o seu cliente, que você vai vender, você teve muito trabalho, teve que procurar ele, aí a gente vai procurando a legislação, essa revolução ela vem aí acontecendo desde a reforma trabalhista, estudando, para conseguir pegar uma rubrica da folha de pagamento, você saber parametrizar ela correta, para ela ter as incidências corretas, calcular um INSS correto, calcular o imposto de renda, o FGTS. Teve um afastamento, esse afastamento, qual foi o motivo que ele aconteceu, os exames médicos estão sendo feitos. Então, olha só, o produto final é a folha, que pode ser, muitas das vezes, um papel, que o cara ia lá e assinava. Mas hoje as empresas estão enxergando esse longo caminho que é para se chegar nesse papel impresso, nessa guia impressa de FGTS, nessa guia de FGTS e INSS, imposto de renda, por exemplo, né? Agora, Nath, eu tenho essa mania, quando eu estou fazendo live contigo, quando eu estou fazendo aqui algum evento, eu só te chamo de Nath. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, todo íntimo, toda a vida, né, Natália? Mas é todo mundo sabe chamar de Nath, fica tranquilo. Então, já é só a Nath. Natália, a gente não iria conseguir fazer isso, realmente, se a gente não tivesse acordado. Como tu disse, muita gente saiu, muita gente pulou do barco. E eu atuo no departamento pessoal há mais de 15 anos mesmo. E eu fui um desses que ficava na inércia durante muito tempo. Era daqueles, acho que como maioria da galera que nos assiste, dos seguidores, caíram de paraquedas mesmo no departamento pessoal, saía apertando o botãozinho, sabia fazer tudo do Java para acabar com o bloqueio lá do Java, mas não sabia o que era que impactava no cálculo de INSS. Eu lembro, há um tempo desse atrás, eu fui procurar entender o cálculo de INSS, que eu já fazia isso lá no meu começo. Depois de um ano, eu não sabia como era que fazia um cálculo de INSS patronal, por exemplo. E até hoje temos profissionais que ainda não sabem fazer um cálculo, não sabem o quanto impacta uma empresa normal, ela ter um giro de funcionários muito grande, entrada e saída de funcionários, ter muitos acidentes de trabalho, não sabe que isso vai impactar lá no FAP, que vai onerar o RAT, que vai aumentar a guia de pagamento do INSS. Então, se você não se atenta a essas mudanças, você não busca esse conhecimento, não tem como ser estratégico. E a gente vem realmente nessa busca, né? Então, para ser estratégico, tu tem que se lapidar também, tu tem que acordar para a vida. Hoje tem profissionais que não estão ainda atuando com total cuidado, com total assertividade, exatamente porque hoje os sistemas eles são muito bons, né, Natália? Os sistemas de geração da folha de pagamento.
E isso dá um certo conforto, uma certa facilidade. Mas, cara, eu sou responsável, eu sou o gestor da informação. Quando der um erro, e aí o fisco encontra muito mais rapidamente, quando der um erro, não vai atrás do sistema de geração da folha de pagamento, como, por exemplo, o Fortes. Ele vai atrás do profissional que está sentado aqui na frente do computador, gerando tudo isso, né? Aí, nós fomos provocados, né, pelo governo, principalmente por causa do social e das mudanças que vinham ocorrendo. E tu percebe, assim, que ainda dá tempo para aquele cara que não acordou, porque tu sabe que tem, não tem? Tem Dá sim. tempo, no teu ponto de vista? Claro que dá, sempre tem espaço, sempre dá tempo. O importante é acordar, né? E começar a estudar, porque tem um caminho a ser percorrido. A gente não adianta, Rondinelli. A gente só aprende quando a gente estuda. Senta a bundinha na cadeira, pega ali o papel, se você gostar de papel, computador, se você gostar de computador, sentar e estudar. E quando a gente, só um parêntese, Rondinelli, quando a gente fala de departamento pessoal estratégico, parece que a gente está falando uma coisa de outro mundo, assim, né? Coisa super elaborada, precisa ter 50 sistemas para poder executar isso. E quando, na verdade, um ser estratégico é pensar um pouco mais na frente. É pensar um pouquinho mais na frente. Então, se eu tenho uma empresa, no meu sistema, ele gera um relatório de férias, eu consigo mandar para o meu cliente para a gente quê? Organizar as férias dos funcionários dele. Uma Não coisa tem mágica, simples. né? Não tem dificuldade. Ser O básico, estratégico, né? tu melhorar a tua comunicação com o teu cliente, por exemplo, é mais ou menos isso que tu está falando. Essa é estratégia. Eu mandar um relatório mais elaboradozinho ali, essa é estratégia. Eu sentar com o meu cliente e verificar, tu está tendo muita demissão, tu está tendo muita rotatividade. Olha o teu FAP, tá 2. Bora desenhar aqui o processo, bora verificar se tem uma pendência que pode ser melhorada lá com o teu recursos humanos na hora de selecionar os profissionais. É mais ou menos nesse contexto que entra a figura de departamento estratégico, departamento pessoal estratégico. Não precisa de mágica, precisa de um pouco mais de entrega. É nesse sentido, Nath? É nesse sentido, a gente consegue, a gente tem as informações, né? A gente tem a coisa mais preciosa para as empresas, que a gente tem os dados. Então, o empreendedor, se eu disser ele, rapaz, está demitindo muito, cuidado, porque pode aumentar teu FAP. Beleza, ele vai entender, mas assim, tá, ela disse isso. Mas se eu pego valores, vamos lá, tu demitiu em janeiro, tu gastou tanto de rescisão, tanto de RRF, fevereiro a mesma coisa, teve um custo de contratação de X, Y, Z, e uma planilha básica, não precisa ser uma planilha, não precisa ser um Power BI, não. Não, Power BI não, é só uma planilha simples. Pega uma planilha simples, mostra o quanto ele gastou de rescisão, de RRF, de multa rescisória e tal. Planilha para ele quanto ele entrou e saiu e mostra que, né, que o FAP dele vai aumentar. E a gente faz essa conta. Mostra esse valor, multiplica por 2, o RAT, né, vezes o FAP e o valor total da folha dele, multiplica e multiplica depois por 1, para ele sentir, né, a diferença. Porque ele vai entender... 20 mil, eu posso daqui a 2 anos pagar 10 mil, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí a gente mostra para ele, ele faz... em dinheiro ele vai entender, né, Rondinelli? Quando eu digo FAP para ele vai entender. A gente tem que traduzir essas informações, porque FAP para mim é muito comum, RAT para você também é muito comum, a gente sabe o que é o GIRAT. Eu hoje estava falando com a cliente e falei exatamente sobre o GIRAT, ela, Nath, o que é GIRAT? Aí eu, ai meu Deus, preciso entender que eu não estou falando com um aluno, eu estou falando com um cliente. Então, a gente precisa traduzir essas informações e entregar para ele. Quando ele vê o valor, ele faz, realmente eu preciso organizar isso aqui, né? Se a gente organiza as férias, por exemplo, para um mês que não tem tanto movimento, a gente sabe quanto é o faturamento dele, a contabilidade está com a gente sabe quanto é o faturamento dele. Então, esse mês, não tem tanto movimento, seria interessante você organizar aqui seu fluxo de caixa para você pagar esse funcionário, tirar férias, já que não tem tanta movimentação na sua empresa. E aí, às vezes, a empresa já está louca para tirar férias, aí coloca o funcionário de férias no momento que não é para colocar, porque tem movimento dentro da empresa, num tempo que não vai ter caixa para poder fazer o pagamento. Então, isso é ser estratégico, né, Rondinelli? Isso é a gente mostrar informações que o cliente, ele
pode utilizar no dia a dia dele. E é coisa simples, viu, gente? Não é coisa do outro mundo, não. Verdade. Ei, Nath, então, olha só, a gente vai conversando aqui e vai só vindo os insights, assim, de que ser estratégico realmente não é fazer nada de extraordinário, é simplesmente fazer o que a legislação já vem mandando, que aí é um compromisso nosso, porque se eu fui contratado para CDP, então o mínimo que eu tenho que entregar é conformidade, não é verdade? O mínimo que eu tenho que entregar é as coisas certas, no prazo correto, tudo bonitinho. Aí, eu ser estratégico é eu melhorar a minha comunicação com o meu cliente, com o meu público-alvo, através de relatórios que sejam claros, objetivos, sucintos e falando uma linguagem que ele venha entender. E aí, tu falou uma outra coisa, que ser estratégico também no departamento pessoal é entender que o departamento pessoal ele não é um departamento sozinho dentro da empresa. Ele faz parte de um sistema que a comunicação com os outros setores vai fazer com que eu ainda dê muito mais resultado para a empresa. Aí tu diz, eu vou olhar com a contabilidade, vou olhar com o setor fiscal, como é que está a receita e tal, como é que está, tem um período ali sazonal. Então, sinergia entre os setores dentro da empresa. É uma palavra de ordem? É, sim. Quer mais sinergia do que o fator R? Pronto. A gente utiliza o fator R. O fator R eu preciso da folha de pagamento para fechar o Simples Nacional. Olha só, a gente precisa estar junto. A gente do CTF Web, por exemplo, eu preciso de informações do fiscal e eu fiz informações do E-Social, FDRI e E-Social para fazer do CTF Web. Então, eu tenho que estar andando em conjunto. É importante entender que nós fazemos parte de um todo. Eu trato daquelas informações, você daquelas outras, e a gente se complementa. Fator R é estratégico, a gente precisa usar a folha de pagamento, para o empresário pagar menos imposto, né? Então, a gente tem que fazer esse ajuste da folha de pagamento dele. É ser muito estratégico, né? A gente tem que usar essas formas de estratégias. E aí, o departamento pessoal, mais uma vez, protagonista, porque se não for a folha de pagamento, ele vai pagar 15,5% ao invés de 6%. Ser estratégico é falar para o cara, aumenta o teu prolaborezinho aí, tira 1.100, aumenta para 6.433, que mesmo pagando INSS, mesmo pagando imposto de renda, vai valer a pena, né? E a galera do departamento pessoal não chega e fala esse tipo de informação para o cara do setor Tinelli, fiscal. já chegou muita empresa que não fazia, não aplicava o fator R. Não aplicava para o cliente fator R, o cliente pagando 15,5%. Então, é uma coisa assim, simples, que a gente consegue fazer, sabe? E não precisa de sistema, não precisa de coisa mirabolante, como eu falei. É coisa simples, do nosso dia a dia mesmo. Agora, ser estratégico precisa, a gente está conversando aqui, e ser estratégico precisa simplesmente de conhecimento, dedicação, estudo, esforço, e realmente fazer o básico e fazer bem feito, acho que já pode ser um pontapé inicial para você ser estratégico dentro das empresas. Quando eu estava montando assim a minha empresa, né? A minha empresa é muito recente. Eu empreendi sozinha desde janeiro desse ano, desde janeiro de 2021, então é muito recente. Então, estava montando o que é que eu poderia fazer para ser consultor, né? Porque é muita moda, contador consultor. O que é que eu posso entregar de consultoria para minha empresa? O que é que eu posso entregar para os meus clientes? E aí eu pensando assim, o básico bem feito, ele funciona muito. Melhor do que prometer o que não vai entregar. O básico bem feito, fazer o básico bem feito, entregar de verdade tudo, a gente está fazendo muito. Porque a maioria não faz o básico. E aí, depois que você faz o básico bem feito, você consegue partir para um outro patamar. Na verdade, é bem melhor do que você prometer muito e não entregar nada, né? Como a grande maioria faz. Então, é bem legal, viu, Nath? E a gente falou que sinergia é interessante demais, né? Dentro das empresas, dentro de um órgão, enfim. Porque se a gente olhar para o E-Social, aí eu digo, o departamento pessoal, para ser estratégico, ele tem que olhar muito, 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 muito o governo como exemplo. Sabe por quê? Porque se tu olhar para o E-Social, como é que o E-Social recebe as informações?
tu tem um bloco de informações que é o SPED, gigantesco. Pega as informações de vários entes, de várias declarações e tal. Então, é uma mega informação. Aí ele vai dividindo em pequenos blocos, pequenos não, outros grandes blocos de informação. Então, vai ter o SPED contábil, vai ter o SPED fiscal, vai ter o SPED do departamento pessoal, que é o e-social. Aí ele, tu já começa organizando. Tu tem uma central de informações, que vai ter outras grandes declarações, na verdade, que são os outros SPEDs. E aí tu olha o e-social, e o e-social ele está trabalhando bem organizadozinho por pequenos blocos de informações, que aí são os eventos, que esses eventos eles possuem campos a serem preenchidos. E aí, olha só, eu equiparo muito o e-social com um grande armazém. Tu imagina hoje como é que funciona um grande armazém. Quando tu quer uma coisa, tu já sabe que ele já vai estar naquela rua, vai estar naquela prateleira, já sabe o caminho todinho que tu vai chegar lá. Agora, tu imagina um grande armazém de autopeças no passado, que era aquele amontoado de informação, aquele amontoado. Eu quero uma peça para um Fusca, por exemplo. Meu amigo, o cara podia passar uma tarde procurando, não era mais ou menos assim que funcionava? Aí o governo ele pegou, organizou. Então, o e-social ele traz um modelo muito massa que deve ser observado para que você atue no departamento pessoal como estratégia. E aí, tu continua olhando para o e-social e ele vai te dando exemplo. As formações no e-social é tempestividade, é assertividade, é organização, é eliminação de redundância, garantia de direito do trabalhador. E aí, o que é que acontece? Se tu não se organizar, se tu não pegar ele como exemplo, tu vai sofrer penalidades, tu vai sofrer ilícitos, tu não vai conseguir levar solução para o teu cliente, e a solução é redução de riscos, redução de custos, é tudo isso. Então, o profissional ser estratégico, tu acha, é ele olhar um pouco para a maneira que o governo está trabalhando? Sim, o governo foi ele que começou a chacoalhar o profissional do DP, ele que chacoalhou o DP, né? Se não fosse ele, estava todo mundo lá, mesmo fazendo a mesma coisa. Acho que eu nem teria estado no DP já ainda, porque eu gosto muito de agitação, né? O departamento pessoal, ele não tem calmaria, ele é tempo inteiro tem alguma coisa. Então, olhar para o governo e ver que ele precisa de tecnologia, ele precisa se atualizar, ele precisa... Então, a gente também teve que fazer isso, né? A gente também teve que usar tecnologia. Os sistemas que atendem a gente hoje também precisaram inovar muito com o e-social, trazer muito mais informação para a gente. Então, antes, um sistema para fazer qualquer coisa era uma dificuldade gigante. Hoje, o sistema se atualiza assim, da noite para o dia, é bem rápido, tem muita mudança, tem muita coisa, tem muita informação que a gente pode extrair do nosso sistema. Então, o E-Social, ele trouxe isso para a gente também, de benfeitoria, que a gente pode pegar isso tudo e utilizar de forma estratégica para o nosso cliente, né? Para nossos gestores, né? Às vezes a gente fala muito cliente porque a gente é empresário contábil, mas tem muita gente que assiste a gente que é profissional. E profissional do DP, né? Trabalha lá, não tem uma empresa. Grande empresa e tal. Exato. Trabalhei em algumas empresas. E aí você pode implantar essas informações que a gente falou aqui no seu escritório, ou no escritório que você trabalha, ou na empresa que você trabalha, né? Pegar informações que você vê que você é relevante, que você observa aquelas informações o tempo inteiro, e por que não trazer e mostrar para um gestor, e por que não trazer essas informações e mostrar para o responsável do setor? Você pode estar, sim, mostrando informações estratégicas que às vezes ele nem percebeu, né? Às vezes ele não teve tempo de parar para olhar essa situação. Então, pode ser uma informação de que você pode chegar e transformar, até receber aí um aumento, receber uma bonificação, quem sabe, né? É verdade, verdade. Nath, a gente vive num ambiente que nós respiramos departamento pessoal. Assim, eu sou empresário contábil, você também é empresário contábil, tem os outros setores, setor fiscal, contábil e tal, mas a gente respira mesmo o departamento pessoal, que é aquilo que a gente atua mais fortemente, né? E tu acha que essa convivência com profissionais, até que ponto tu acha assim, que ele é muito importante, pouco importante, de média importância? Esse mundo de profissionais do departamento pessoal, como tem eu, tem você,
tem o próprio professor Jefferson, tem ali o professor Jonathan Abreu, a gente tem contato com os professores. Aí, eu falo isso porque existem muitos profissionais que eles ainda querem atuar no seu cantinho. Eu lembro muito bem. Hoje, muita gente nem acredita, mas eu sou um cara que eu tenho medo de falar em público. Tem gente que não acredita nisso. Eu tenho muito medo de falar em público. É verdade. E aí, eu lembro quando eu não andava no Conselho Regional de Contabilidade dando palestra, eu era ouvinte. E eu ia para uma palestra e eu saía dessa palestra com dúvida. Entrava mudo, saia calado. Porque eu tinha medo de fazer assim. E, fulano, isso. Me tira essa dúvida, por favor. Eu tinha medo de fazer isso, tá? E aí, às vezes, eu ia passando por outros contadores, eu até me esquivava um pouco para não conversar muito, porque eu achava que a pergunta que eu ia fazer era besta, eu achava que todo mundo já sabia, só eu não sabia. Não sei se algumas pessoas já passaram por isso, alunos relataram isso, tá? Só acho que a minha pergunta é besta. Eu acho, não, nenhuma pergunta é besta, isso é fato. Mas eu tinha muito esse sentimento. E aí, quando começou ali, exatamente nessa movimentação de rede social, foi o que me chacoalhou também, eu conviver mais com profissionais do departamento pessoal. E na minha vida profissional, isso me agregou muito. E aí, assim, qual a tua dica que tu dá para o profissional que está nos assistindo? Pronto, basicamente, cara, é pouco importante. Se for pouco importante conviver com os profissionais de DP, tu fala. Se tu achar que é de importância média, tudo bem, fala. Mas se tu disser, meu irmão, é o bicho, é demais você conviver com profissionais do DP. Aí eu falo nisso no sentido de que, quando eu comecei a fazer cursos, eu comecei a me dedicar mais com outros profissionais, conversar mais com outros profissionais, eu comprava cursos, eu falava com o professor do curso, eu falava com outros profissionais, eu via outras vivências. Então, para mim, foi muito massa. Aí, qual é essa importância de conviver com outros profissionais do DP para que você seja estratégico na empresa, no local que você trabalha ou com seus clientes? Bom, eu vou começar só que networking é tudo, né? Networking vale mais que dinheiro até. Networking é importantíssimo. Mas eu vou voltar lá para a sua timidez e falar que eu era uma pessoa tímida. Eu era extremamente tímida. Não parece, né? Mas eu era extremamente tímida. Eu era tão tímida que teve uma época no colégio que minha mãe foi chamada porque eu não falava de sala de aula. A professora mandou me levar para o médico para saber se eu tinha algum problema. Hoje eu já falo demais, né? Hoje eu já falo por duas pessoas. Passei muito tempo calada, agora eu quero falar muito. Está gastando o que guardou. Exatamente. Eu era extremamente tímida e eu comecei a mudar isso na faculdade. Eu me forcei a apresentar todos os trabalhos que precisavam ser apresentados, porque eu queria destravar isso. Trabalhar as suas fraquezas. Exatamente, eu queria destravar isso, então eu tremia, dava um frio na barriga. Teve uma vez que eu esqueci tudo que eu ia falar, era terrível. Mas eu me forçava, eu fazia assim, se eu não falar, quando eu for trabalhar, eu não vou conseguir falar. E aí vai ser ruim para mim, né? Porque eu começava a ver que nas entrevistas de emprego tinha geralmente essas dinâmicas, a pessoa precisava falar. E aí eu me forcei, hoje eu já falo muito, já falo até demais. E aí, por falar até demais, em todo canto que eu chego, eu converso com todos os profissionais. Eu falo muito, gente, e é muito massa isso para a vida profissional, porque a gente acaba tendo contato com pessoas que podem nos ajudar muito. Quantas vezes eu aperrei do Rondinelli, o Jefferson, a Aline, o Jonathan, é tanta gente que tem uma dúvida. Eu troco informação com a Aline, eu troco informação com o Jonathan, eu troco informação com o Jefferson, troco informação com o Rondinelli, troco informações com a Patrícia, com a Catarina, eu saio perto Felipe, o Marcos, eu saio perreando todo mundo. Então, são pessoas que eu sei que podem me ajudar, tem o nível, né? Infinidade, exatamente. Ou passaram por isso, ou eles conhecem também alguém que não passou. Teve uma vez que eu falei com o Rondinelli, que nem eu nem ele tinha passado por uma situação, ele já conseguiu informação com outra pessoa. Então, assim a gente vai crescendo, porque a gente também ganha conhecimento, tá? Não, a gente não só ganha conhecimento naquele momento que a gente senta a bunda na cadeira, mas a gente ganha conhecimento quando a gente troca a informação. Muitas vezes, quando a gente dá aula, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Isso é fato.
Isso é fato. Porque a gente ganha muito com essa troca de informação, com um debate que acontece na sala de aula, com algo que acontece. Então, tá sempre em palestras, em eventos, em cursos, tá participando de tudo isso, faz com que você cresça, né? Faz com que você também seja um profissional conhecido, porque é muito mais fácil você trocar de emprego, você abrir um escritório, você fazer qualquer coisa quando você é visto, você é conhecido. Quando você fica esquecido, né? Então, a gente precisa trocar ideias, trocar informação, perguntar mesmo, por mais que seja uma bobeira, por mais que você ache que seja uma bobeira, que na verdade não é bobeira, qualquer dúvida é muito importante, vai sanar uma dificuldade sua, então é muito importante. Então, pergunta, participa, pergunta para um amigo, pergunta para um professor, pergunta... Gente, não deixa a dúvida te correr, porque às vezes você acaba fazendo errado, né? Por Trazendo prejuízo achar... para a empresa, não reduzindo o custo da empresa, não reduzindo o risco. Então, tudo Com isso, realmente, vergonha. a ideia está certa, né? Assim, é fundamental você conviver no meio de pessoas que vivem o que você vivencia, né? E muitas das vezes, quando você tem contato com a pessoa, você não precisa passar pelas dores que ela passou, porque ela já vai te ajudar, ela já vai te nortear, ela vai te dar o caminho das pedras, é mais ou menos isso, né, Natália? Exatamente isso. Show, show. Eu aperrei mesmo, meus amigos, quero nem saber. Ei, Nath, vamos lá. Já falou um pouquinho, mas eu queria que tu voltasse assim. Eu nunca vi realmente o departamento pessoal ser tão reconhecido dentro das empresas como ele foi em 2020. Eu nunca vi. E um dos fatores foi, infelizmente, a situação de pandemia, trouxe todo esse caos aí para a economia, para o mundo de maneira geral, né? Mas o departamento pessoal, ele conseguiu, de fato, assim, vem da movimentação do e-social, vem da movimentação da reforma trabalhista e tal, a galera se atualizando, implantando novas rotinas, novas práticas, novas ferramentas e tal. Mas a situação de pandemia, ela serviu para dizer, para mostrar para os gestores que não tem como mais eles administrarem sem se comunicar com o DP. Não é verdade? Isso Como mesmo. tu falou, a gente ia dormir 2 horas, aí colocava o celular ali e quando via, chegava a mensagem, era o Diário Oficial da União. Chegando, atualizando às 2 horas. Quando era 6 horas, o cara já estava no teu pé, duvido ali no telefone. Ei, eu quero saber como é que funciona isso aqui. Eu posso aplicar isso? Dá para minha empresa? Não dá? Fora que, quando vai sair uma coisa, vem primeiro a manchete, para depois sair o normativo. E aí, dona da empresa, ei, sai dizendo aqui que eu vou poder mandar o cara para casa e o governo vai pagar tudo. Como é que funciona isso aí? Eu quero amanhã. Aí o homem não tem nem legislação ainda. Não tem nem legislação ainda, deixa sair, né? E aí, Nath, qual é a dica ainda que tu dá para esse cara que ele não reconhece? Eu estou falando para o empresário. E aí, tem um empresário que ainda não reconhece a importância. E aí, qual a dica que tu dá para esse empresário e também para o profissional que atua com esse tipo de profissional, esse tipo de empresário? O profissional do DP que trabalha com o empresário que não reconhece a importância do DP. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, deu sim. Vamos lá. É uma pena, né? Ele não reconhecer algo tão importante na empresa dele, mas infelizmente isso acontece, como tem empresários que não reconhecem a contabilidade propriamente dita, ele não quer saber nem de um fluxo de caixa, ele não faz nem as informações de pagamento Projetar dele. um cenário, né? Projetar um Ele orçamento. infelizmente não quer. E assim, eu falo sempre, Rondinelli, a gente tem que dar para quem quer. Não adianta eu passar, né, uma informação para quem não quer escutar, para quem não quer saber. Eu vou estar dando murro em ponta de faca, vou estar me desgastando com uma pessoa que simplesmente ela não quer informação. Então, não adianta. Ele não quer ser estratégico. Quem sou eu? Que ele aqui tem o risco da empresa, né? Quem sou eu para dizer a ele que ele deve ser estratégico, sim. Então, procurar entregar informação para quem quer informação. Eu falo sempre isso. Não adianta eu vender para você o Ultra Mega Blaster e você só quer a folha de pagamento e os impostos.
Ok, você tem o seu direito, você vai querer só a folha de pagamento imposto, então vou lhe dar só a folha de pagamento imposto. Só que eu posso te dar mais, e eu vou estar sempre te falando isso. Eu posso te dar mais, eu posso te entregar mais. E eu vou estar falando isso, eu não vou te entregar, porque você não quer. Mas aí, se você quiser, você... Olha, a gente pode ver se é um planejamento de férias. Olha, seus funcionários, está acontecendo muito disso, toma cuidado. Então, ele vai sempre, em algum momento, ele vai se atentar e vai querer até conversar com você, caso ele sinta necessidade, né? Mas hoje a gente tem uma geração de empresários que, pelo contrário, eles já querem informação. Eu sinto também isso, né? Aquelas pessoas um pouco mais antigas, realmente eles não querem e nem quer aprender. Tem gente que é resistente mesmo. Resistente à tecnologia, resistente à mudança e não quer. E, de fato, a gente não pode fazer nada. Mas tem gente que quer. E aí, para quem quer, meu amigo, vamos entregar. Show, show de bola. E, às vezes, Natália, a gente fica entregando esse um pouco mais sem estar falando para o cara que está entregando. E ele vai se tocando ali, ele vai percebendo esse cuidado, esse trato, um relatóriozinho mais bonitinho que tu está entregando, uma orientação a mais que tu está entregando e tal. Então, é bem massa. Então, a dica é basicamente essa, meu amigo. Faça o seu bem feito e sempre entregue um pouco mais daquilo que estão esperando para você, né? Exatamente isso. Às vezes, por exemplo, uma mudança de legislação. Passa lá um e-mail para ele, né? Mostra lá que você está atento às informações. Isso também já vai te mostrar na frente. Isso você aí, se importa com ele, que você está com exatamente, cuidado e que tal. você está vendo que aquilo ali, ó, está previsto para sair isso. Aí você lembra, manda um WhatsApp. Não precisa às vezes ser nem um e-mail, um WhatsApp mesmo. Eu tenho um cliente que a maioria hoje não quer e-mail, né? Quer WhatsApp. É verdade. E aí manda o WhatsApp para eles, ó, saiu essa notícia, a gente está aguardando, qualquer momento que a legislação sair, eu te comunico. Aí ele vai dizer, poxa, esse contador, ele está realmente pensando na minha empresa, né? Ele está realmente cuidando daqui. Perfeito. Minha amiga, que bate-papo sensacional. É sempre uma honra poder conversar contigo. Assim, a gente pode conversar 10 vezes, mas sempre vai ser diferente. Pode conversar 10 vezes no mesmo dia, mas sempre vai ser diferente. Sempre vem um insight novo. Sempre vem algo que dá para eu melhorar na minha rotina de trabalho. Acredito que dá para implantar com a minha equipe, que dá para implantar com os meus clientes. Então, muito obrigado por essa participação aqui na segunda semana do Contador. Gratidão demais a ti. Que a turma... podem ter certeza assim, que a turma, como eu, te admira demais, viu, Natália? Te admira demais pelo teu conhecimento, pela pessoa que você é, tá certo? Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado ao professor Felipe, muito obrigado ao Marcos, e que todo mundo possa aproveitar essa semana aí de palestras, de muitos assuntos, né? E o detalhe, né, Nath? Que apliquem tudo isso que está sendo repassado amanhã. Então, não deixe para depois, não deixe para o momento certo, né? Exatamente. Eu que agradeço, Rodinelli, é mútuo, né? Todo esse carinho, essa admiração, você é incrível. Tanto quanto os meninos, né? O Felipe, o Marcos, eles também são sensacionais. E, sim, o que você aprendeu aqui, se você aprendeu, se você conseguiu alguma coisa aqui da gente, desse bate-papo, anota, tenta aplicar no outro dia, algo simples, não precisa ser algo do outro mundo, não. Eu sou muito do básico, eu sou muito do simples. O simples para mim dá certo, simples para mim funciona, sempre, sempre. Volta lá para quando tudo começou, que eu tenho certeza que dá certo, que funciona. Então, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter participado dessa segunda semana do Contador. E, ó, pode me chamar sempre, que eu estou sempre disponível para vocês. Show de bola, minha amiga. Um grande abraço a todo mundo que está nos assistindo. E é isso. Curte, compartilha, convida os amigos e faz acontecer, porque conhecimento é sempre muito válido, tá? E aí, vamos subindo o nível aí do profissional do departamento pessoal, vamos subindo o nível aí do profissional contador. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Tchau.